Bom, gente, hoje então eu vou estar gravando com vocês a P1 de 2019 de Maxol, tudo bem? Eu vou estar resolvendo as duas questões que tiveram na prova e, assim, algumas coisas para se considerar antes de eu começar a resolver de fato as questões. Pode ser que talvez esteja um pouco difícil de enxergar a lousa, principalmente por causa dos desenhos que em Maxol são muito importantes, os diagramas e tudo mais. Então eu aconselho que ao longo dessa resolução você acompanhe com o PDF da prova, tá? A versão que eu utilizei de PDF está no Polishare. É só você entrar no Polishare e pesquisar por PF3202 que aparece, tá? A P1 de 2019, tudo certinho. Tem a resolução lá e essa resolução em que eu me baseei, então eu vou estar explicando mais ou menos o passo a passo daquela resolução. Tudo bem? Então eu vou começar resolvendo pela questão 1, certo? Eu vou ler o enunciado para vocês. O enunciado dela diz o seguinte: para a barra representada na figura abaixo, obter o diagrama de esforços cortantes, né, V em kN, e de momentos fletores, M em kN/metro. Obedecer aos critérios de sinal para V e de que lado traçar o gráfico de M. Indicar os valores de todos os pontos significativos de cada trecho, valores de máximo e mínimos, ressaltos e concavidades. Então, assim, o enunciado em Maxol nunca é lá muito informativo, é sempre mais na figura que você tem que focar. Mas aqui ele diz algumas coisas das quais você não pode se esquecer de fazer. Então, assim, primeiro as unidades. Eu não coloquei no meu desenho aqui, mas se vocês olharem na prova vocês vão ter acesso às unidades. As unidades não mudam, não tem nenhuma diferença de unidade, então isso não vai ser uma preocupação nesse exercício, mas é sempre bom vocês ficarem atentos às unidades das forças e dos momentos que estão no exercício, certo? Outra coisa que ele fala é para ficar atento à convenção de sinais. Isso é uma coisa muito importante, tanto na P1 quanto no resto do semestre, e que acaba confundindo muitas pessoas. Então eu vou mostrar aqui rapidinho a convenção de sinais, só para a gente ter em mente ao longo do exercício. Considerando que isso daqui é uma seção de uma barra, né, um corte de uma barra, a normal ela vai ser sempre positiva quando ela estiver saindo das seções, tudo bem? Essa é a convenção de sinal para força normal. Ele não pede normal no exercício, mas é sempre bom ter isso em mente. Então, normal, positiva saindo da seção. Se ela estiver entrando, é negativa. E sempre lembrem, a normal ela vai ter sempre a mesma orientação nos dois lados da seção. Se ela está saindo de um lado, ela vai estar saindo do outro. Se ela está entrando de um lado, ela vai estar entrando do outro. Tudo bem? Se tiver uma saindo e uma entrando, quer dizer que são forças diferentes, tá bom? A cortante ela vai ser sempre positiva quando ela fizer a seção girar no sentido horário, tudo bem? Se a força cortante faz a seção girar no sentido horário, quer dizer que a cortante é positiva, certo? Se ela fizer girar no sentido anti-horário, a cortante é negativa. E o momento ele vai ser positivo se ele tracionar a parte de baixo da nossa barra. Se o momento traciona a parte de baixo da barra, ele é positivo. Se ele traciona a parte de cima, ele é negativo. Essa convenção de sinais, gente, é super importante. E ela confunde muito porque, assim, é a convenção de sinal na hora de montar diagrama. Mas na hora de fazer conta, não necessariamente é essa mesma ordem. Então, quando eu estiver resolvendo conta, eu vou falar pra vocês, explicar bonitinho. Mas essa é a convenção de sinais geral, para quando eu estiver montando o diagrama, tá bom? Outra coisa que é bom comentar para aliviar um pouco vocês, na prova eles desenham a barra, né, somente, na própria folha de resposta para você fazer o diagrama. Então, tipo, na aula é meio caótico porque você tem que desenhar a barra, daí desenhar o diagrama e tudo mais, e daí você pensa, nossa, se for assim na prova eu vou me ferrar, mas não, eles já desenham a barra com as divisões de distância certinho, eles já dão para você, daí você só precisa fazer o diagrama parte a parte. Então é um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim é bem complexo. Tá bom? Vamos ver, o que mais que eles pedem? Eles pedem pra gente identificar as distâncias e pontos significativos. Então, o que acontece muito é, por exemplo, em determinados diagramas, como é o caso desse exercício, nem sempre o que você vai desenhar são constantes e retas. Pode acontecer de você ter que desenhar parábolas ou até mesmo curvas de terceiro grau. Quando isso acontece, você precisa indicar, esse trecho é uma curva de segundo grau, esse é uma curva de terceiro grau. Se eu fiz uma parábola, aqui é o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Nesse determinado ponto que corta o zero, tá a tal distância do ponto que eu estava procurando. Tipo, tudo isso eu vou mostrar ao longo do exercício, mas é sempre bom você estar fazendo todo esse tipo de
conta e prestando atenção em tudo isso. Porque assim, eles dão ponto pra isso e tiram se você não coloca, tá bom? Então, tipo, são pontos importantes que é bom você estar prestando atenção e lembrar de colocar na sua prova. Não só eles são importantes para a correção do exercício, mas eles são importantes para o desenvolver do exercício. Se você esquece de marcar um ponto de máximo numa curva de segundo grau, num diagrama de cortante, na hora que você está fazendo o diagrama de momento, isso pode te complicar um pouco e você não saber qual número colocar ali no seu diagrama. Então, essas são as considerações iniciais que eu queria deixar claro para vocês. Agora eu vou começar a resolver de fato o exercício, né, numericamente, e a gente vai fazendo as coisas ao longo do exercício. Então, eu vou pegar aqui o meu gabarito só para... eu vou apagar a convenção de sinais. Vamos ver então o que a gente tem. A gente tem uma barra, na ponta dela a gente tem um momento, e a gente já pode perceber que esse momento é negativo porque ele está tracionando a parte de cima, tudo bem? A gente tem uma cortante de 15, aqui a gente tem um apoio, tudo bem? O apoio, é importante também eu explicar para vocês o que são o apoio, a articulação, o apoio móvel, porque eles são bastante importantes também na hora de você resolver o exercício. O apoio é como se você tivesse uma barra, o meu braço fosse uma barra e o meu outro braço fosse de fato o apoio. Na hora que você apoia uma barra num lugar qualquer, o que a barra pode fazer ainda? Ela pode se mover, no caso, na horizontal, né, o meu braço, e ela pode também gerar rotações. Então, como a barra está livre para se mover horizontalmente e girar, o apoio não gera nenhum momento reativo e nenhuma reação no sentido horizontal. Mas quando eu apoio uma barra num apoio, ela não consegue realizar nenhum momento na vertical, ela não sobe nem desce, né? O que seria meio estranho, né? A barra sair voando. Então, como o apoio impede a barra de fazer movimentos na vertical, ele gera só uma força reativa na vertical. Então esse apoio aqui, ele vai gerar uma força na vertical, tudo bem? Ele coloca vários pontos ao longo da barra e é importante você colocar os pontos também para você poder se orientar, tipo, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Nesse caso, eu acho que esse apoio é o ponto A, então eu vou chamar essa força de vertical A. Tudo bom? Tudo bem, gente? Sempre, então, assim, pode confundir um pouco, V é porque é uma cortante? Pode até ser também, mas não necessariamente. Se a força está na vertical, no sentido do meu eixo Y, né? Se eu considerar um sistema de coordenadas x e y, essa força está no sentido do eixo Y, eu vou chamar ela de V, que é de vertical. Mas você pode chamar ela de força Y, ou qualquer outro nome que você quiser dar, desde que você se mantenha fiel à sua anotação ao longo do exercício, tá bom? Daí, isso é o apoio simples, né? O apoio simples. No caso da articulação, como ela funciona? É igual a articulação do corpo humano. Tipo, pensa no cotovelo. O meu cotovelo é uma articulação e o meu braço é uma barra de novo. O meu cotovelo, ele impede que a minha barra faça o quê? Movimentos na horizontal, porque, tipo, o cotovelo tá fixo, né? A articulação tá fixa. O meu braço não consegue ir na vertical sozinho e desgrudar do meu cotovelo. Tipo, isso não existe. Então, a articulação, ela gera uma reação na horizontal, tá bom? Porque o meu braço, a minha barra, não pode andar na horizontal livremente, ela tá presa à articulação. E também não pode sair, fazer nenhum movimento para cima e para baixo, sendo que a articulação tá fixa. Ela não consegue ir nem para cima nem para baixo, a barra. Então, a articulação também gera uma reação na vertical. Já a articulação, ela permite movimentos de giro, né? Ela tá fixa, mas ela permite movimentos de giro. Então, como o único grau de liberdade que a articulação tem é no momento, a única coisa que ela não gera é um momento reativo. Mas ela gera tanto uma força vertical quanto uma força horizontal. A vertical aqui eu vou chamar de VB e a horizontal eu vou chamar de HB. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui são as minhas forças reativas referentes ao meu apoio e à minha articulação. Outra coisa agora que a gente tem que prestar atenção é os carregamentos distribuídos. Quando a gente está trabalhando com carregamento distribuído, na verdade assim, para todo exercício de diagrama, exercício de barra, assim, a primeira coisa que é importante a gente fazer é o diagrama de corpo livre. Igual a gente viu em MEC A, o que a gente faz? A gente redesenha a barra colocando só as forças resultantes. Então, eu apagaria, por exemplo, esse apoio e colocaria só VA. Por questões de espaço e tempo, eu não vou fazer isso. Tá bom? Mas na resolução que está no Polishare tem lá o diagrama de corpo livre bonitinho
E eu só vou desenhar por cima, para poupar tempo e espaço. Vocês também podem fazer isso na prova, mas eu aconselho a fazer o diagrama de corpo livre, mais para vocês poderem, para você poder mostrar para o professor seu raciocínio e tudo mais, tudo bem? Mas no diagrama de corpo livre a gente não coloca carregamentos distribuídos, a gente coloca a força resultante. Porque o que é um carregamento distribuído? Ele é uma força por unidade de comprimento. Então, é 300 kN por metro. Só que eu não quero isso, eu quero a força propriamente dita, eu quero kN. Então, o que eu faço? Simplifico esse carregamento distribuído para uma força. Nesse caso, é 300 kN por metro. Aqui eu não coloquei os comprimentos da barra, tá, pessoal? Mas por isso que eu falei, acompanhem pelo PDF. Esses pedaços menores têm 0,15 metros. E esses pedaços maiores, né, aqui depois do apoio, tem 0,3 metros. Como que eu faço para transformar, então, esse carregamento distribuído de 300 numa força simples? É fácil, eu calculo a área da figura que ele forma. Nesse caso é um retângulo de altura 300, tudo bem? Que 300 é a intensidade do meu carregamento, e base 0,3, que é o comprimento da minha barra. Então 300 vezes 0,3 é 90. Então eu posso substituir esse carregamento distribuído aqui por uma força única de 90. Ai, mas onde essa força de 90 está em relação à minha barra? Ela vai estar sempre no ponto médio da figura que era formada antes. No caso, como era um retângulo, o ponto médio de um retângulo é bem no meio da base. Então eu vou pôr bem no meio aqui. 0,15 para cá, 0,15 para lá, tá bom? É assim com retângulos. Mas a gente também tem dois triângulos, né, de altura 150 de altura 150 e base 0,3. Na hora de fazer a força resultante, a área resultante do carregamento distribuído é 45 dividido por 2, né, que é 22,5. E daí ela substitui o carregamento distribuído triangular aqui, essa força de 22,5. Qual que é o lugar onde eu vou pôr a minha força resultante? Vai ser no ponto médio, né, no baricentro do triângulo. Porque o baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, é lá que a gente coloca a força resultante. E se vocês lembram, o baricentro, né, ele é aquele ponto que divide a altura em 3 partes, na verdade não em 3 partes, né, na razão 1 para 2. Então, uma parte fica para baixo, 2 para cima, né? Acho que é mais fácil eu desenhar aqui. Eu tenho um triângulo, essa daqui é a minha altura Hzão. O meu baricentro ele vai ser mais ou menos por aqui, onde eu divido a minha altura na razão de 1 para 2. 1 para 2. Porque aqui tem uma parte da altura, aqui tem 2 partes. Ao todo eu tenho 3 partes de H. Então, na realidade, cada parte vale H sobre 3. Tudo bem? Então aqui eu vou ter H sobre 3, aqui eu vou ter 2H sobre 3. Vou até escrever isso, né? 2H sobre 3 e aqui eu tenho H sobre 3. Tá? O ponto médio do meu triângulo é equivalente ao baricentro do triângulo. E o baricentro ele divide a altura desta forma, sendo que a parte de 1/3 fica sempre junto com a base. Eu já apaguei aqui, mas o carregamento ficava com a base aqui. Então meu baricentro vai ser 1/3 da altura do triângulo, que é o comprimento da barra, distante da base do meu triângulo, que a base do triângulo era o carregamento propriamente dito, né? O ponto mais alto do carregamento. Como essa distância vale 0,3, como a barra tem comprimento 0,3 nesse pedaço, o meu baricentro vai se encontrar mais ou menos aqui, que fica a distância de 0,1 metro. Tudo bem? 0,1 metro é onde eu vou colocar a minha força de 22,5. Porque, novamente, pessoal, é a região do baricentro do triângulo. Vou fazer de novo com aquele triângulo do lado de lá, o procedimento é o mesmo. A área é a mesma, né? A base a altura é a mesma, a base é a mesma, a base é 150, a altura é 0,3, tudo bem? Daí, no caso, o baricentro, ele vai estar sempre mais próximo da base. Então, vai ser 0,1, porque é 1/3, né, da altura, mais próximo da base. Então, 1/3 da altura mais próximo da base é mais ou menos por aqui. Então, é aqui que eu vou colocar a minha força resultante. Deixa eu apagar aqui o carregamento distribuído. É mais ou menos aqui, né? Desconsiderem escalas, tá, pessoal? O desenho não está 100%. 22,5. Com a distância, né, de 1/3 da base. Então, daqui até o final da barra tem 0,1 metro. Desenhei meu diagrama de corpo livre. O que eu vou fazer agora? Descobrir quem são as minhas reações.
Essa é a primeira parte do exercício, descobrir quem é VA, VB e HB, tudo bem? Para isso, é só fazer a somatória das forças na horizontal, a somatória das forças na vertical e a somatória dos momentos em relação a algum polo específico, algum ponto da sua barra. Somatória das forças, então, na horizontal. Tem que ser igual a quanto? Pessoal, MEC-SOL é uma matéria que sempre está trabalhando com estruturas paradas, estruturas em repouso. Então, todas as forças, todos os momentos tem que ser igual a zero. A resultante, né? A soma de tudo tem que ser igual a zero. Porque se a resultante das forças for diferente de zero, vai estar gerando aceleração para alguma direção. Então, quer dizer que a estrutura está se movendo, e não é o que a gente quer. Se a resultante dos momentos der diferente de zero, quer dizer que alguma parte da estrutura está tendendo a girar. E não é o que a gente quer também. A gente quer a estrutura parada, a gente quer a barra em equilíbrio. Se a gente quer a barra em equilíbrio, todas as forças têm que dar zero. Tudo bem? No nosso caso do nosso exercício, só tem uma força na horizontal, que é a nossa HB. Então a gente já conclui bem fácil que HB é igual a 0 kN. É até por conta disso que no enunciado ele não pede diagrama de força normal, porque seria muito banal, seria a barra sem nada, porque o diagrama seria zero, então constante igual a zero você não desenha nada. Então essa daqui é a parte mais banal, por isso que o enunciado nem pede, então isso daqui não te daria ponto nenhum, mas é bom você escrever isso para mostrar para o professor que você sabe que isso aqui é uma articulação, que existe essa HB e que ela vale zero, tá bom? Agora vamos fazer então as somatórias das forças na vertical. Tem que ser igual a zero, e daí a gente vai contando uma por uma. A gente tem 15 para baixo. Nessa parte, qual orientação eu estou usando? A orientação dos meus eixos coordenados, x e y. Então, se está para baixo, é negativo, porque está contra o eixo y. Então, eu tenho menos 15, mais VA, menos 90, mais 22,5, mais VB, menos 22,5. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tudo bem? Esse mais 22,5 com esse menos 22,5 cancela. O que eu descubro é que VA mais VB é igual a 105. Tudo bem? Essa é a primeira equação do nosso sistema. Por quê? Eu tenho duas variáveis, né? Na verdade eu tenho 3 variáveis. E quantas equações eu posso descobrir? 3. A resultante na horizontal, a resultante na vertical e a resultante dos momentos. Então são 3 equações que eu posso ter. Se eu tiver 3 incógnitas, ótimo, eu consigo resolver meu sistema. Já usei uma equação para achar uma incógnita, perfeito. Agora eu tenho uma equação com 2 incógnitas e a próxima equação, que é a de momentos, também vai ter 2 incógnitas. Com isso, resolvendo o sistema, eu acho quem é VA, quem é VB. Tudo bem? Isso é meio padrão para todos os exercícios de MEC-SOL, saber resolver sistema, montar equação e tudo mais. A somatória de momentos, aqui que a coisa complica um pouquinho. Por quê, pessoal? Eu tenho que escolher um polo. Que polo que eu vou escolher? Deixa eu ver aqui, fazer igual ao meu gabarito para daí caso dê algum problema na conta eu não erre. Tá, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Tá bom, pessoal? O meu A é o meu apoio e o meu B é a minha articulação, então eu vou chamar o começo da barra de ponto C. Eu vou fazer o meu momento em relação ao ponto C, tá bom? Eu sempre vou estar pegando as distâncias, né, os braços de momento, em relação ao ponto C. Então, sempre que eu vou fazer força vezes distância, a distância vai ser a partir do ponto C. Isso é bastante importante. A resultante tem que ser igual, a soma tem que ser igual a zero, certo? Para não girar nada. Qual vai ser a orientação de momento que eu vou considerar positiva? Eu vou considerar nessa parte do problema. Isso é diferente das convenções de sinal que eu falei no começo do exercício. Convenção de sinal serve para diagrama. Aqui, na hora de fazer conta, de fazer equação, a convenção pode ser outra. Que no caso, eu vou escolher o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo, tá bom? Na matemática, existe todo um motivo, né, de o sentido anti-horário ser o positivo. Vem de cálculo 3, vocês vão ver isso ao longo do semestre e tudo mais. Mas, para a hora de fazer conta com o momento, de fazer equação com o momento, eu vou usar a orientação anti-horária como positiva, tudo bem? E daí, na hora de fazer diagramas, a convenção de sinal é outra. A partir disso, o que eu vou ter? Eu tenho um momento concentrado, certo? Eu tenho um momento concentrado aqui na ponta da minha barra de 1,5. Esse 1,5 está girando no sentido anti-horário, então ele é positivo, tá? Mais 1,5.
Esse 15, ele está girando em que sentido? Ele gera um momento, ele faz a barra girar em que sentido? Ele faz a barra girar no sentido horário. Sentido horário, momento horário é negativo, então é menos 15 vezes a distância. Essa distância aqui vale 0,15. Então, vou colocar aqui 0,15. Próxima força é o VA. O VA faz a minha barra girar, né, no ponto C, no sentido anti-horário. Faz a barra girar nesse sentido, anti-horário. Então, ele é positivo. Então, vai ser mais VA vezes toda essa distância, que é 0,3. Próxima força é o 90. O 90 faz girar no sentido horário, então é negativo, vezes essa distância, que é 0,45. Na verdade, gente, espera só um minutinho. Eu falei que ia usar o ponto C, né? Não tem problema usar o ponto C para fazer o seu momento e tudo mais, mas eu vou fazer igual as minhas anotações para caso eu cometa algum erro, eu saiba como corrigir, sem gastar muito tempo. Então, nas minhas anotações, eu fiz o momento em relação ao polo A. A esse ponto aqui, o ponto que fica em cima do apoio, tá bom? Daí as coisas mudam um pouquinho, porque daí vai mudar o sinal de cada momento. Então, vamos de novo. Isso é bom porque daí vocês ficam bem craques em sinal de momento na hora de fazer a equação. O primeiro momento concentrado é o momento de 1,5. Ele faz girar a barra em relação ao ponto A, que sentido? No sentido horário. A barra fica fixa no A, né? E gira em que sentido? No horário. Então isso daqui que era positivo fica negativo, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Ah, não, mentira, gente. Não gira no sentido horário, não. Gira no anti-horário. Gira no anti-horário, perdão. Então, desculpa, voltando mais uma vez. Meu ponto A está fixo, ele é o ponto de giro. Esse momento concentrado de 1,5 faz a minha barra girar em que sentido? No sentido anti-horário. Sentido anti-horário é positivo, tudo bem? Daí, agora, qual outra força eu tenho? Esse 15 aqui. Esse 15 faz a minha barra girar em que sentido? Também no sentido anti-horário agora, não mais no sentido horário como era em relação ao ponto C. Então, como eu mudei de polo, o sentido desse momento muda, ele agora é sentido anti-horário, então não é negativo, é positivo. O braço continua o mesmo, essa distância era 0,15, essa também é 0,15, então tá tudo certo. Como o meu ponto de giro é o ponto A, todas as forças que estão aplicadas diretamente no ponto não geram momento. Então eu posso tirar o meu VA da conta. É por isso que eu escolhi, nas minhas anotações, o VA como polo. Porque dessa forma eu tenho uma incógnita a menos. Daí eu vou ter só o VB na minha equação, eu já consigo isolar o VB direto e achar o VB. Daí eu só substituo aqui e acho o VA. Entendeu? Por isso que eu escolhi o ponto A como polo para o momento. Para ficar mais fácil as minhas contas. Então, eu posso ignorar essa daqui. A próxima força que eu tenho que olhar é a de 90. A de 90, ela faz girar em que sentido? No sentido horário. Então, ela é negativa 90 vezes o tamanho desse braço, que é 0,15. Próxima força é a de 22,5. 22,5 faz a minha barra girar no sentido anti-horário, então é positiva. 22,5 vezes um braço de quanto? Aqui é 0,3 e aqui é 0,1, então vai ser 0,4. Tudo bem? Próxima força que eu tenho é o meu VB. O VB faz girar em que sentido? No sentido anti-horário, então é positiva, né? E qual que é o braço que o VB está? O VB está a 0,3 mais 0,3 de distância, então ele está a 0,6. Ok? Próximo momento, no caso, é esse momento concentrado. A gente não pode esquecer do momento concentrado. Ele já está no sentido anti-horário, então ele vai ser positivo na minha anotação. 9,75 é o valor dele. Perfeito. Última força que a gente tem é o 22,5. O 22,5 faz a minha barra girar no sentido horário em relação ao meu ponto A. Por girar no sentido horário é negativo. Um braço de quanto? 0,3, 0,6 mais 0,2 por causa do baricentro. Então, a distância que ele está é 0,8. Então, menos 22,5 vezes 0,8. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tudo bem? Essas são as minhas contas para o momento. Todas as forças que não estão aplicadas no ponto,
ou que são perpendiculares ao ponto, né? No caso, HB, se fosse diferente de zero, não geraria momento. Por quê? Porque ela está paralela à barra, ela não ia fazer a barra girar. O máximo que ela ia tentar fazer é deslocar a barra, mas não girar a barra. Então, forças como HB não geram momento e também forças aplicadas no ponto de giro não geram momento. Então, por isso que o VA não aparece na minha conta. Mas todas as outras forças geram momento, então você precisa saber o sentido de giro do momento em relação ao polo que você escolheu e a distância que a força está aplicada em relação ao seu polo. E também nunca esqueçam dos momentos concentrados, tá bom? Eles são bastante importantes e podem prejudicar sua conta. Fazendo tudo isso, basta agora fazer várias contas. Não se preocupem, pode levar calculadora para a prova de Maxol. Inclusive recomendo, porque ficar fazendo todas essas contas na mão vai te fazer gastar muito tempo e você não tem muito tempo para fazer conta, então leve calculadora, tá bom? Fazendo todas essas contas, isolando o VB, a gente descobre que o valor de VB é igual a 15 kN. Ok? O valor de VB é 15 kN. Se eu substituir aqui nessa primeira equação, eu descubro que VA é igual a 90 kN. Beleza, pessoal? Descobri minhas reações. Essa é a primeira parte do exercício. VA vale 90 e VB vale 15. Agora que começa a parte real do exercício, que é montar e desenhar os diagramas, tudo bem? Os diagramas de cortante e os diagramas de momento. Eu vou apagar as contas aqui e desenhar primeiro o diagrama de cortante. O ideal é que você faça meio que os dois simultaneamente. Tipo, faz trecho por trecho. Esse primeiro trecho você faz cortante e momento. Daí você faz o segundo trecho, cortante e momento. O terceiro trecho, cortante e momento. Mas por uma questão de espaço, eu vou fazer primeiro o da cortante inteiro e depois eu faço o do momento inteiro. Tá bom? Para vocês poderem enxergar. Essa parte do exercício agora, eu peço que vocês me perdoem um pouco pelos desenhos, né? Eu tô sem régua, então provavelmente vai sair umas coisas meio torta, não muito proporcional, em escala meio zoada, mas eu peço a imaginação de vocês nesse momento pra gente poder entender o exercício junto. Eu não vou fazer o diagrama de normal nesse exercício, primeiro porque ele não pede, segundo porque ele é bem simples, como eu falei antes, né? Ele é inteiro nulo, porque não existe normal nenhuma na barra. A única normal que existiria vale 0, então dane-se. Tudo bem? Vamos ver. O diagrama... O ideal é você traçar uma linha abaixo do seu DCL que tenha o mesmo comprimento e tentar dividir ela nos mesmos pedaços, nos mesmos trechos. Então, o final está mais ou menos aqui, daí eu tenho a minha articulação, eu vou ter aqui, esse daqui é um ponto de divisão, né, de trecho, o ponto do meu apoio e o começo da minha barra. São esses os trechos que eu vou analisar, tudo bem? São ao todo, então, 4 trechos. O primeiro trecho, vamos ver, que é entre o... Na verdade, tem um outro trecho aqui, onde tem essa força de 15, tem uma outra divisão. São 5 trechos, então. Primeiro trecho, que vai do começo da barra até a força de 15 kN. Tem alguma força cortante nesse começo da barra? Não tem. A força cortante só vai aparecer no final. Mas daí a gente coloca isso no próximo trecho. Então, nesse primeiro trecho só tem momento, não tem força cortante. Então, 0 de cortante, tudo bem? Aqui é o diagrama de cortante V. Tá em quilonewton, tá, pessoal? Só avisando vocês da unidade. Como, então, não tem cortante nesse primeiro trecho, tudo certo, esse é bem fácil. Segundo trecho, apareceu uma força de 15 kN. Só que agora a gente precisa ver, essa força ela é positiva ou ela é negativa? No diagrama de momento, de cortante, perdão, é importante você pôr o sinal das suas forças, tá bom? Não importa se você desenha para cima ou para baixo da barra, o que importa é que você põe o sinal. Só vai ser importante se você desenha em cima ou embaixo da barra para o diagrama de momento, mas daí a gente já chega lá. Para o diagrama de cortante, essa força, pensando na minha seção, ela faz a minha seção girar em que sentido? Né, esse trecho. Ela faz a minha seção girar em que sentido? Girar no sentido horário. Aqui é horário, então é essa seção que a gente olha, a seção que ela começa a atuar, nesse trechinho. Ela faz a barra girar em que sentido? Ela faz a barra girar no sentido anti-horário, né? A força de 15 ela está puxando para esse sentido. Como ela está girando para o sentido anti-horário, ela vai ser negativa. Porque lembrem,
essa convenção de sinal é a convenção de sinal para diagrama que eu falei no começo do exercício. Se você está confuso com isso, tem dúvida, volte o vídeo ou então leia as anotações de aula, porque é muito importante vocês entenderem isso, tá bom? Essa cortante, como ela faz a seção girar no sentido anti-horário, tá certo? Anti-horário. Não, gente. Isso daqui é horário. Ai, meu Deus do céu, eu tô confundindo as sessões. Perdão, pessoal. De fato, a seção que a gente vai olhar é essa seção aqui, esse trecho. A gente está olhando esse trecho e a atuação da cortante nesse trecho, tá bom? Nesse trecho, a cortante faz o quê? Ela faz girar nesse sentido, ela faz girar nesse sentido. Esse sentido ainda é o sentido anti-horário. Desculpa se eu sou meio confuso com isso, gente. Eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade com relógio de ponteiro, essas coisas. Então, essa força cortante de 15 kN faz essa seção aqui girar no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, ela é negativa, por causa da convenção de sinal. E ela é constante ao longo do trecho todo, ela não varia. É diferente dos carregamentos distribuídos. Então, como ela é constante, vai ser uma reta horizontal. Ela é negativa porque faz girar no sentido anti-horário e vale 15. Tudo bem, gente? Então, esse foi esse segundo trecho. O terceiro trecho, ele é um pouquinho mais complicado. Deixa eu voltar ao que a gente tinha, que é o carregamento distribuído. O carregamento distribuído, ele vai ser importante agora nesse momento de construir o diagrama. Porque antes você ignorou o fato de que era um carregamento distribuído. Você transformou ele numa força concentrada, né, que valia 90. Só que agora o fato dele ser um carregamento distribuído me interessa. Tá bom? Eu vou fazer depois também para os triângulos, eu vou voltar aos triângulos. Como ele é um carregamento distribuído, o que acontece? Ele faz com que o diagrama de cortante não seja mais constante e seja assim agora linear, vai virar uma reta, tudo bem? Primeiramente, onde que vai começar essa reta? Tá vendo que tem essa força VA aqui de 90? Ela é uma força que, se o 15 estava para baixo, gerava uma rotação anti-horária, era negativo, o VA tá para cima, vai gerar uma rotação horária, então ele é positivo. Então, eu vou pegar, eu tenho menos 15 nessa ponta, vou somar 90. Se eu somar 90, eu vou acabar parando onde? No 75. Então, é daqui que eu vou começar a terceira parte do meu diagrama de cortante. Tá bom? Vou começar o meu diagrama desse ponto aqui. O meu carregamento está para baixo, em oposição à minha força de 90. Então, ele vai fazer com que a minha reta diminua. Tudo bem? Vai diminuir quanto? Vai diminuir 300 kN a cada metro. Só que eu não tenho 1 metro inteiro, eu tenho 0,3 metros. Então, quanto que eu vou diminuir ao total? Eu vou diminuir 90, que é o valor da força concentrada. Então, tá tudo certo. Eu vou diminuir 90. Então, eu vou de 75, eu vou voltar para menos 15. Tá bom? Que é o valor que eu tive que tirar por causa do meu carregamento. Só que eu não vou tirar de uma vez, eu não vou para o 75, voltar de novo para o 15 e reto. Não, eu vou fazer isso de forma linear. De novo, gente, perdão pelos problemas de escala, tá bom? Esse pedaço de cima é positivo e esse pedaço de baixo aqui ele é negativo. Aqui vale 15. Um ponto que é importante vocês descobrirem, quanto que vale essa distância? Essa distância é importante. No caso, ela vale 0,25 metro. Como que você descobre essa distância? É só você ver. Quantas vezes, quantos metros eu tive que multiplicar 300 para ele dar 75, né? Porque meu objetivo é o quê? Subtrair esse 75 até ele chegar no zero, né? Esse ponto aqui vale zero. É como se fosse mesmo o eixo X. Isso daqui fosse um eixo de gráfico, abaixo dele é negativo, acima é positivo. Dá para fazer essa analogia. Se aqui vale zero, a pergunta é então, quantos metros eu andei diminuindo 300 para que eu chegasse em 75. Então, que número vezes 300 é igual a 75? Daí você descobre, é 0,25. Tudo bem? Como aqui não tem nenhuma força concentrada, então o próximo trecho eu vou começar direto aqui no menos 15. Essa força aqui de 22,5 eu vou voltar para o carregamento distribuído, que era um carregamento triangular. Certo? Um carregamento triangular, sendo que aqui valia 150. Agora complica um pouco mais. Por quê? Se o carregamento constante gera uma cortante linear,
o carregamento linear vai gerar uma cortante de segundo grau. Por quê? Por causa dessa seguinte relação. A derivada da minha cortante em relação ao comprimento da minha barra é igual ao oposto do meu carregamento. Então, na hora que eu derivo a minha cortante, eu tenho que obter o meu carregamento. Se você tem o carregamento e quer descobrir a constante, basta você trocar isso daqui, fazer uma integral. Então, integrando a equação dos dois lados. Integrando esse lado, você some com o d dx e você acaba ficando então só com cortante em função do comprimento, igual, na hora que você integra, o menos pode ir para o lado de fora, porque é constante, tudo bem? Menos a integral do meu carregamento Q de x dx, tudo bem? E é essa parte, na verdade, essa forma da relação que eu vou usar para poder descobrir quem que é a curva de segundo grau que acontece nesse trecho, tudo bem? Porque como o meu carregamento é linear, a curva tem que ser de segundo grau. A mesma coisa vai acontecer no último trecho. Então, é bastante importante ter em mente essa relação aqui, que a derivada da cortante é menos o carregamento. Ou, de forma mais prática, a cortante é menos a integral do carregamento, tudo bem? O que eu vou fazer então? Dado que, a gente vai usar isso daqui, o que eu costumo fazer? Eu costumo olhar para esse carregamento e tentar transformar ele numa reta. Como? Naquele formato bem básico, aquele formato de reta AX mais B. Eu descubro quem é o coeficiente angular, quem que é o linear da reta, tudo bem? Considerando que aqui, eu vou agora fazer meio que uma mudança de coordenada, assim, uma mudança do meu eixo, eu vou fingir que o meu eixo X da minha nova reta começa exatamente aqui, junto com o carregamento. Então, a minha reta vai cortar o eixo Y, onde? Vai cortar no menos 150. Por que menos? Porque está para o lado de baixo, tá bom? Lembrando que isso é uma convenção só para essa parte do desenho, para eu poder modelar a minha reta. Então, eu já descobri que o meu B vale menos 150. Quem que é o meu A? Dá pra gente fazer por trigonometria, É só a gente pensar, o coeficiente angular de uma reta é a mesma coisa que a tangente do ângulo que a reta forma, No caso, esse ângulozinho aqui. O ângulo certo seria eu prolongar essa reta e pegar esse ângulo aqui, Esse ângulo, sei lá, θ. Mas, como são ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo aqui dentro também é θ. Deixa eu fazer ele um pouquinho melhor. Aqui é θ também. Então é só eu trabalhar com esse ângulo. Achando a tangente dele, vai ser o valor do meu A. Quem que é a tangente dele? É cateto oposto, 150, dividido pelo cateto adjacente, que vale 0,3. Isso daqui vezes x, E menos 150. Essa é a minha reta que representa o meu carregamento. Tudo bem? Daí, agora, o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir a curva de segundo grau da cortante, é só eu integrar essa equação. Não basta eu integrar o carregamento? Então, eu integro essa reta, vai virar uma parábola, e troco o sinal, tá bom? Então, a minha cortante, ela vai ser do seguinte tipo. Ela vai ser menos, então, como o primeiro termo aqui é positivo, ele vai ficar negativo. 150 dividido por 0,3, pessoal, é 500. Tá bom? Se tirar a vírgula aqui, sobe um zero, vai ficar 1.500. 1.500 dividido por 3, 500. Então, na verdade, o meu carregamento é essa reta aqui. 500x menos 150. Ah, e por que é positivo? Essa minha reta está crescendo, Então, por isso que o meu A é positivo. Tudo bem? Então, na hora que eu integro esse x, ele vai virar x² sobre 2. O 2 vai passar dividindo 500, então vai ficar, em vez de 500, vai ficar 250. 250x². Tudo bem? Aqui era menos 150, vai ficar mais, porque eu troquei de sinal. A integral de 150 é 150x. Então, essa é a minha parábola que representa a minha cortante nesse trecho. Só que falta uma coisinha. Na hora que eu integro, eu tenho que adicionar o meu termo independente. Quem é o meu termo independente? É onde a minha parábola vai começar. Ela está começando onde? No menos 15. Então, é só colocar um menos 15 aqui. Agora, se você quiser testar para ver se a sua equação está certa, pode colocar. Se eu considerar esse ponto inicial como zero, se eu considerar que a minha barra começa no 0 e termina no 0,3, que é só esse trecho, o trecho onde essa equação é válida, essa função é válida,
Na hora que eu coloco 0 no lugar do x, dá menos 15, que é o que eu tinha. Se eu colocar 0,3, vai ser o valor que eu vou encontrar no finalzinho aqui. E o valor que eu encontro na hora que eu substituo 0,3 na minha equação é 7,5, positivo. Então quer dizer que a minha cortante ela era negativa e subiu para 7,5. Mas ela subiu como? Com cavidade para baixo ou com cavidade para cima? Com cavidade para baixo, porque o termo que acompanha o x² é negativo. Então a minha parábola ela subiu dessa forma. Começou no menos 15, foi subindo de boca para baixo até chegar no 7,5. E de novo, esse 7,5 eu acho como? Substituindo 0,3 na minha função, tá bom? Esse ponto aqui é um ponto importante, tá bom, pessoal? A gente precisa saber quanto vale essa distância aqui. Quanto que vale essa distância? Como que você acha essa distância? Você acha essa distância achando o zero dessa função. Ou seja, essa função vale quando ela é igual a zero, você iguala ela a zero e acha o valor de x, né? Porque x é quem? O comprimento da barra. Então, se você iguala a função a zero e descobre quem é o x, você descobre quem que é essa distância. Eu vou ficar devendo para você... Ah, não, eu posso olhar no celular, peraí. Eu não anotei na minha resolução, mas tem no papel, no PDF. Essa distância vale 0,1268. A escala não tá boa, mas essa distância é isso aqui, tá, gente? Deixa eu tentar escrever de outra forma. Uma chavinha aqui. Essa é a distância, então, se você substituir esse valor aqui nessa equação, ela vai dar igual a zero, tá bom? Isso daqui é segundo grau, você precisa colocar na prova, né, puxar uma setinha para algum lugar, falando essa curva é de segundo grau, tudo mais. Aqui continua sendo negativo, aqui é positivo. Tudo bem? Daí o que acontece? Eu tenho um salto na minha cortante, tem esse 15 aqui. Esse 15, ele está no mesmo sentido que estava anteriormente o meu carregamento. Meu carregamento estava para cima e fez a minha cortante aumentar de valor. Então, como essa cortante também está para cima, vai fazer aumentar de valor. Então, eu vou somar 15 nesse 7,5. O valor que eu vou ter é 22,5. Aqui em cima. Tudo bem? A minha barra, né, como ela tá... Na verdade... Vamos fazer de novo esse processo aqui. Acho que é melhor para vocês entenderem o processo e não correrem nenhum risco de errar na hora da prova. Agora eu vou modelar de novo o meu carregamento, porque agora é outro carregamento, né? É um carregamento que agora começa no 0 e termina no 150. Então aqui é 150. Eu vou modelar outra reta, tá bom? E, consequentemente, eu vou obter outra parábola para a minha cortante. Considerando agora que o meu eixo começa aqui na articulação valendo 0 e termina no final da barra valendo 0,3, quando a minha reta passa no 0, qual é o valor dela de altura? É 0 também. Portanto, o meu B vai valer 0. Tá bom? Meu coeficiente linear é 0. Quem que é o meu coeficiente angular? É só calcular a tangente desse ângulo θ aqui, porque a tangente do ângulo θ é o coeficiente angular da minha reta. De novo, cateto oposto sobre cateto adjacente, 150 por 0,3, que dá 500. 500x. Como a minha reta é crescente, esse 500 é positivo. Então, na verdade, esse carregamento ele é um pouquinho mais simples. Ele é uma reta do formato 500x. Dá até para tirar esse zero daqui. Perfeito? Vamos integrar agora, então, para descobrir quem que é a minha cortante. Minha cortante ela vai ser negativa, então na hora que eu integro esse termo ele vai ficar negativo porque eu tenho que trocar de sinal. Integral de x é x² sobre 2. 500 dividido por 2 é 250. 250x². Seria só isso, mas precisa na hora que integra do termo independente. Quem é meu termo independente? É da onde a minha parábola vai começar, que no caso dessa vez é mais 22,5. Tudo bem? Mais 22,5. Essa é a minha cortante. Então, o que vai acontecer? Na hora que você põe 0 aqui, vai dar 22,5.
E se você colocar 0,3 aqui, quanto que vai dar a cortante? Vai dar 0. Então, a minha cortante tem que chegar no 0, e ela chega no 0 de que forma? Com cavidade para baixo, né? Boca para baixo, porque o termo com x² é negativo. Então, ela desce, né? A parábola desce com cavidade para baixo, do 22,5 até o 0, e aqui esse trecho é positivo. Então, esse é o diagrama de cortante. Deixa eu apagar aqui essas partes aqui de baixo para ficar não tão poluído e vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. E daí, de novo, essa distância aqui é muito importante. Esses pontos, né, de meio que máximo e mínimo também são bastante importantes. E esse é o formato do diagrama de cortante. Tudo bem? Agora eu vou desenhar o diagrama de momento. Bom, gente, então agora, para finalizar a questão, fazer o diagrama de momento, eu não quero apagar o diagrama de cortante da lousa porque ele é muito, assim, útil na hora de fazer o de momento. Então eu vou deixar ele escrito aqui na lousa e daí eu vou tentar arranjar espaços para poder escrever as equações que eu preciso e tudo mais. Talvez fique um pouco confuso, perdão, mas é que realmente eu acho que, tipo, a gente perderia muito apagando o diagrama de cortante aqui. Então eu vou manter ele na lousa. Eu vou desenhar aqui de novo, mais uma vez, a minha barra, que dessa vez ficou absurdamente torta. Tá, vamos ver. E agora eu vou marcar nela os pontos importantes. Esse primeiro trecho, segundo trecho, esse ponto onde a minha reta cruza a barra é um ponto importante. Esse daqui, que é o final do terceiro trecho. Esse ponto em que a minha parábola corta a barra de novo é um ponto importante. O ponto em que o quarto trecho acaba e o quinto trecho propriamente dito. Então, são esses os pontos importantes para o meu diagrama de momento. Por que os pontos onde a cortante vale 0 influenciam nas coisas? Por causa da seguinte relação. Da mesma forma que a derivada da cortante era o oposto do momento, o oposto do carregamento, perdão, a derivada do momento em relação à distância ou ao comprimento da barra, né, é igual à minha cortante. Essa é outra relação importante. Então, a derivada da cortante era menos o carregamento. Agora, a derivada do momento é igual à cortante, tá bom? Como eu tenho a cortante e quero achar o momento, o que eu vou fazer é integrar dos dois lados e obter o seguinte, que o meu momento, em função do comprimento da minha barra, vai ser a integral da minha cortante dx. Tudo bem? Isso aqui é o que eu vou usar agora. E daí aquelas mesmas funções que eu tinha calculado de cortante, eu vou agora pegar aquelas funções e integrá-las de novo para achar as funções de momento. Então, se aqui tem trechos parabólicos, aqui vão aparecer trechos em terceiro grau. Tudo bem? Então é importante ter isso em mente, ok? E daí assim, como a cortante é a derivada do momento, quando a derivada vale 0, o que isso lembra vocês lá do cálculo 1? Quando a derivada de uma grandeza vale 0, de uma função vale 0, quer dizer que você está num ponto de máximo ou mínimo da função original. Então, se a cortante vale 0 em algum ponto do diagrama, quer dizer que esse ponto é máximo ou mínimo do meu momento. Tudo bem? E isso é bastante importante. Então vamos começar. Primeiro trecho. A barra começa com um momento concentrado de 1,5. 1,5 tracionando onde? A parte de cima. Se tracionar a parte de cima, eu vou desenhar onde? Na parte de cima do meu diagrama. Então eu vou desenhar esse 1,5 na parte de cima. Esse momento ele é constante ao longo de todo o primeiro trecho. Então, vale aqui. Como o diagrama de momento, ele não precisa de sinal. Por quê? Porque já está na convenção de que tracionou a parte de baixo é positivo, tracionou a parte de cima é negativo. Como você sempre vai desenhar o diagrama no lado da barra que está sendo tracionado, já é meio que subentendido. Se está na parte de cima, é negativo, não precisa pôr sinal. Não há necessidade, não ponha, porque você corre o risco de se confundir e colocar sinal trocado. Então não corra esse risco. Só lembre de colocar, o momento sempre vai ser colocado na parte que a barra está sendo tracionada. Então aqui no caso, na parte de cima. Depois disso, o que acontece?
Eu gosto sempre de fazer como? Diagrama de momento, eu uso a área das figuras formadas no diagrama de cortante, quando as figuras são fáceis de calcular, do tipo retângulo e triângulo. Ai, mas daí no caso da parábola, né, da curva de segundo grau, como é que eu calculo a área? A gente aprendeu em cálculo 1 que a forma mais geral de calcular a área é por meio de integral. E é o que eu vou fazer, integral. Mas eu não vou fazer integral de forma geométrica. Eu vou fazer integral de uma função. Mas é calcular a área da mesma forma. É que aqui calcular a área de retângulo e de triângulo é muito simples. Então é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto de fazer, poupa tempo e é bastante simples. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo de altura 15, base 0,15. Então, a área que eu vou ter é uma área de 2,25, certo? Só que é uma área de 2,25 com que sinal? Negativo, porque a cortante é negativa. Se a cortante é negativa, a área vai ser negativa. Como isso daqui já é negativo, eu não vou diminuir, eu vou aumentar. Tudo bem? Eu vou aumentar até chegar aqui no final desse trecho. E ele vai chegar, se essa área valia 2,25, 2,25 mais 1,5 dá 3,75. Tudo bem, gente? 3,75 é o ponto que chega a minha reta de momento aqui. Por que é uma reta? Aqui era constante. Na hora que eu integro uma constante, eu obtenho função de primeiro grau, que é uma reta. Beleza? Então, por isso que aqui virou uma reta. Certo? Deixe-me ver. Agora, essa parte aqui é um triângulo, esse primeiro triângulo. É um triângulo de altura 75, base 0,25. Base vezes altura dividido por 2. No nosso caso, vai dar um valor negativo de... eu não fiz a conta aqui. Façam a conta em casa, vale a pena. E daí o que vai... E daí o que a gente vai fazer? Agora é uma área positiva. Esse valor aqui é negativo, porque está na parte de cima. Isso é negativo, com isso positivo, vai ter uma diferença de sinal. Só que essa área desse triângulo é maior. Então, a área vai começar a diminuir, 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 diminuir. Tudo bem? Vai diminuindo. Vai diminuir de boca para cima, por quê? Porque se aqui é um zero e eu estou diminuindo a minha função, tem como aqui embaixo virar um ponto de máximo? Não, eu estou diminuindo a minha função e tem que ter um ponto crítico nela. Não tem como ser um ponto de máximo, porque senão ela teria que subir. Então, ela vai estar descendo e ela tem que achar um ponto de mínimo. Mas eu podia descer ela de boca para baixo. E daí como é que você ia subir ela de novo? Entendeu? Não tem como. Tipo, se você começasse a descer, ela não ia achar ponto de mínimo, ela ia descer para o infinito. Se você subisse, ela não ia achar ponto de mínimo, porque ela ia estar subindo. Então, por isso que só existe uma possibilidade de concavidade nessa situação, que é a concavidade para cima, boca para cima. Tudo bem? Vou repetir para não ficar confuso. Se ela subisse, não ia achar ponto de mínimo, certo? Ela só ia achar ponto de máximo. Por que ela tem que diminuir? Porque o valor do meu momento aqui é negativo e essa área é positiva. Então, ela não vai ficar mais negativa, ela tem que ficar menos negativa e até positiva, porque essa área é positiva. Então, ela tem que descer. Ela não pode descer de boca para baixo, né, dessa forma aqui. Por quê? Porque se isso acontecesse, ela não ia achar ponto de mínimo, ela não ia achar ponto crítico, ela ia descer para o infinito. E ela tem que achar um ponto crítico porque nesse ponto aqui, a cortante vale zero. Então, por isso que eu marquei esse ponto, porque exatamente aqui a sua parábola tem que ter um ponto de mínimo. Tudo bem? E esse ponto de mínimo vale exatamente 5,625. Tudo bem? É isso que vale o ponto de mínimo. Daí a gente tem essa área pequenininha desse triângulo. Ela vale, né, essa distância vale 0,05, a altura vale 15. 0,05 vezes 15 dividido por 2 você acha a área. Aqui é momento positivo, só que essa área é negativa, então tem que diminuir. Esse momento vai diminuir até um determinado ponto aqui, que vai valer daí, deixa eu ver aqui, vai valer, eu vou anotar aqui embaixo, 5,25. Tudo bem? É o quanto esse triângulozinho faz a minha parábola subir. Beleza, eu acabei o trecho retilíneo que gerava uma parábola. Isso aqui é segundo grau, tá, gente? Não esqueçam de anotar na prova que isso aqui é uma função de segundo grau. Meu próximo trecho
era uma função de segundo grau quando era cortante. Então, em momento, vai virar uma função de terceiro grau. A minha função de terceiro grau, agora ela fica um pouco mais complicada. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá nas minhas equações que eu tinha encontrado. Então, no caso, o meu primeiro trecho tinha a seguinte equação. Menos 250x² mais 150x menos 15. O que eu vou fazer agora é integrar essa função de novo para descobrir quem que é a função do meu momento. Fazendo a integral e mantendo o sinal, né? Agora não precisa trocar mais. Eu vou ter 250 sobre 3x ao cubo mais 75x² menos 15x mais 5,25. Mais 5,25, tudo bem? Então, isso é a minha função do momento. Por que tem esse mais 5,25? Porque é da onde vai começar a minha curva de terceiro grau, tá vendo? Ela vai começar nesse ponto que vale 5,25. E é positivo porque está do lado de baixo da minha barra. Daí agora é só você pegar os valores de distância que você tem, jogar nessa fórmula, fazer na calculadora e descobrir quanto vale. No caso, se eu jogar esse 0,1268 nessa função, eu vou descobrir que neste ponto o meu momento vai valer... na verdade, ele nem... Acho que... Eu não sei se fui eu que não calculei ou se nem no próprio PDF não está calculado. Deixa eu conferir. Não, está calculado sim. Vale 4,384, de acordo com o PDF. Então, o momento aqui vai valer 4,384. E esse ponto é um ponto crítico porque exatamente nessa mesma distância a cortante vale 0. Então a gente precisa perceber que é um ponto crítico e a função estava subindo, ela atingiu um valor de quê? Um valor de máximo. A partir desse valor, então, ela não pode crescer mais, ela tem que fazer o quê? Diminuir. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que, assim, você precisa saber muito bem interpretar os dados do exercício e a situação que você está trabalhando. Porque, por exemplo, você só tem a fórmula e alguns valores. Você não consegue montar o gráfico inteiro sozinho. Mas você precisa saber que a minha função estava crescendo. Ela atingiu um valor crítico. Se esse valor é crítico e ela estava subindo, quer dizer que é um valor de máximo. Se é um valor de máximo, depois disso a minha função só pode fazer o quê? Descer, certo? Então, ela vai, a partir desse ponto aqui, começar a descer, descer, descer. Até encontrar o valor neste ponto aqui. Se a gente colocar nessa nossa função 0,3, que é o comprimento total da barra, a gente descobre que ela atinge um valor de 5,25 positivo. Esse é o valor do momento neste ponto específico, que corresponde aqui onde vai ter o salto. Falando em salto, tem também um salto de momento. Tinha um salto de cortante e tem também um salto de momento no nosso diagrama. Um salto de momento que vale 9,75. É um momento que está tracionando qual parte da barra? A parte de cima, né? Ele está fazendo isso aqui, está tentando pegar a barra e fazer o que com ela? Supondo que a minha barra é essa folha de papel, está tentando tracionar a parte de cima, está tentando fazer com que ela entorte dessa forma, né? Então, na verdade, como está tracionando a parte de cima, é negativo. Aqui é positivo. Se esse valor é negativo, então eu vou ter que pegar esse valor e subtrair de 5,25. Isso vai me resultar em 4,5 negativo. Então quer dizer que o meu salto vai fazer eu parar aqui em cima no 4,5. Como está na parte de cima, é negativo. Aqui também é uma parábola. Se aqui é uma parábola, quer dizer que a minha equação de momento é também uma função de terceiro grau. Quem que era a minha equação dessa parábola aqui? Era menos 250x² mais 22,5. Essa era a equação da minha parábola. Eu vou integrar ela para descobrir a equação do meu momento. Na hora que eu integro, eu vou ter menos 250 sobre 3x² mais 22,5x mais, ou menos, né, uma constante que é a constante de integração. Nesse caso, é da onde a minha curva vai começar. Ela vai começar nesse ponto aqui, que vale menos 4,5. Menos porque está em cima.
Então, quer dizer que o termo independente aqui é menos 4,5. Tudo bem? Se a gente jogar o valor 0,3 nessa função aqui, nessa equação, a gente vai descobrir que o momento vai chegar no zero. Só que ele vai chegar no zero como? Com cavidade para baixo ou para cima? Daí depende... depende daí do caso da nossa equação de momento. Depende dos sinais da nossa equação. Entendeu? Daí como por conta da nossa equação ser desse formato aqui, ela vai descer com concavidade para cima. Certo? Ai, Jesus, ficou meio podre aqui. Ela vai descer nesse formato. Tá? Você pode escolher, sei lá, pontos arbitrários do meio da barra para ir plotando alguns pontos e vendo. Ai, se eu colocar 0,1 na minha conta, onde vai dar? Ah, vai dar tipo mais ou menos aqui ou mais ou menos em cima. E daí se tipo forem dando valores muito para cima, quer dizer que ela está descendo com concavidade para baixo. Se derem valores baixos, quer dizer que ela está descendo com concavidade para cima. Então, às vezes, escolher alguns pontos e ir plotando no diagrama ajuda a você descobrir qual que é a concavidade da sua curva. E lembrem-se, aqui é uma curva também de terceiro grau, tá? Aqui é terceiro grau, esse trecho todo é terceiro grau, esse trecho aqui é segundo grau. Aqui é linear, aqui é constante. E no diagrama de cortante, aqui é constante, aqui é linear, aqui é segundo grau e aqui é segundo grau. Tudo bem? É basicamente isso, pessoal. Então, aqui estão prontos os diagramas de momento, né? Eu esqueci de colocar aqui é de momento. Diagramas de momento e de cortante, era isso que o exercício pedia. Destacamos pontos de máximo, ponto de mínimo, pontos importantes onde cruza no zero, né? Onde a cortante vale zero, as distâncias respectivas. Aqui, se sobrar tempo e você quiser calcular as distâncias, você pode, mas acho que não há necessidade, porque são meio que as mesmas distâncias que você tinha do diagrama de cortante, então não precisa fazer muita coisa além disso. E com tudo isso, depois de tudo isso aqui, a gente termina o primeiro exercício. É um exercício muito completo que envolve carregamento distribuído linear, né, que não é constante, momentos concentrados, várias coisas. Então é uma questão bem completa, vale a pena estudar muito Maxwell por prova antiga porque as questões são bem completas e te dão um panorama bem legal para a sua própria prova. Então é isso, pessoal, questão 1 tá encerrada.